Vamos para a palavra então. A palavra hoje é por conta do pastor Alexandre Popolin. Alejandro Popolin. Vamos receber ele com aplausos bem forte. E aí, pastor? Glória a Deus. Estende as mãos aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a vinda do Alexandre aqui, Pai, do pastor Alexandre. Que a vida dele, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, venha fluir nessa noite, Deus, em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Amém? A paz do Senhor. Eu vou pedir um favor para vocês, né? O pessoal que está aí no fundo, por conta das luzes, eu não estou enxergando ninguém. Tem como vocês virem aqui para frente, aqui, ó, e sentar mais aqui mesclado? Quem é obediente aí? Levanta a mão os obedientes, deixa eu ver primeiro. Glória a Deus, eu vou usar agora essa mãozinha que você levantou. Vem aqui para frente, é muito ruim. Parece que eu estou vazio aqui no meio. Vem aqui, ó, pode ficar espalhado. Nós estamos em poucas pessoas. Então vem aqui, senta aqui para frente. E eu não sou chato nesse ponto, eu só peço uma vez. A pessoa não fez, eu vou lá e busco ela e trago ela para frente. Amém? Vocês estão num tema aqui sobre santidade. E eu quero falar algo que Deus ministrou ao meu coração durante a semana. E eu vou entregar aquilo que Deus ele tem me entregado conforme eu tenho estudado. Amém? Então, todos os dias, a gente está em tempo integral aqui na igreja. Então, a gente vem para aquela mesa ali do canto, ali, é a mesinha da revelação. Tem alguns irmãos que vêm durante a manhã, o Samuel está aí, né? Vem o varão está ali, o profeta. Então, sempre tem uns irmãos ali, o Xande. A gente vai para aquele cantinho ali, começa a estudar a palavra todo dia de manhã, depois a gente vai ter um tempo de oração. E tudo aquilo que eu fui estudando, o Espírito Santo foi mandando eu falar aquilo que o Senhor foi me revelando. Então, à medida que Deus ele foi entregando para mim, eu quero entregar para vocês. Amém? Você está disposto a receber isso aí? Amém? Glória a Deus. Abra comigo lá no livro de Tiago. No livro de Tiago, capítulo 4, do 3 ao 8. Talvez você vai até se assustar com o texto que eu escolhi para poder pregar, mas não precisa assustar não. Amém? É algo que Deus colocou no meu coração. Livro do Tiago, capítulo 4, perdão, do 3 ao 8. Aleluia. Todo mundo achou? Você achou, então fala assim, ó, aleluia. Eu acho que só uns achou. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas, porém, dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te louvamos, ó Pai, por essa noite. Na tua presença, ó Deus, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, envia os teus anjos aqui, Senhor. Ó Pai, cobre esse ambiente, ó Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. Envia os teus anjos ministradores aqui, Senhor. Vai operando sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada coração. Espírito Santo, tenha plena liberdade no nosso meio para agir. Fala conosco nessa noite, pois somos dependentes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero explorar um pouco esse texto com vocês, porque como o tema dessa mensagem tem a ver com santidade, a gente precisa entender assim que
a gente já até começa a ler meio com medo, né, o texto. Mas tem coisas tão ricas dentro desse texto, e uma delas, que eu acho que é a chave ali, é quando o Senhor fala assim que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Olha só isso. Pedis e recebeis, não recebeis porque pedis mal. Quem é que faz oração e tem as suas petições durante o dia? Deixa eu ver. Ninguém aí? Deixa eu ver. Não estou vendo. Vocês oram, irmão? Vocês oram? Sabe por que eu estou perguntando? Você já parou para pensar por que demora tanto para que aquilo que a gente ora, para aquilo que a gente pede, possa se concretizar na nossa vida? Você já fez essa pergunta para você? Tem pessoas aí que ficam há 10 anos orando por conta de uma situação e nunca chega essa situação. E dentro desse texto, o Senhor começa, dentro da palavra de Deus, Ele nos dá a resposta para tudo. E Ele fala assim, ó, sabe por que você não está recebendo? Porque você está pedindo mal. E uma das coisas que o Senhor me leva a dentro desse texto é entender que o quê? Se a gente está pedindo algo e não está recebendo, existe alguma motivação errada dentro daquilo que você está pedindo. Há uma motivação errada para você usar da tua maneira, da tua forma e do seu jeito. Porque se nós estamos alinhados dentro dos projetos de Deus, eu creio que as coisas acontecem. Uma das coisas que eu testemunhei aqui, e eu quero falar isso de novo, quando começou essa pandemia, a gente fazia transmissão pelo celular, né? A gente colocava o celular e fazia a transmissão. E eu comecei a orar para que Deus nos desse condições para nós pudéssemos fazer a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, ou algo mais profissional. Porque pelo celular você não consegue editar, colocar as mensagens ali. E surgiu no meu coração algo que eu deveria orar por conta disso. E aí foi um tempo muito difícil, por quê? Porque se fechou as portas das igrejas por todo o Brasil e começou a se transmitir pelo celular. Quem tinha câmera profissional já estava transmitindo pela câmera. Mas eu lembro de um dia que eu peguei e comecei a orar a respeito disso. E aí depois do estudo da palavra eu coloquei a cadeira naquele cantinho ali no rumo da cortina e eu ajoelhei para o rumo da parede e comecei a orar. E eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, nos dê condições para que a gente possa levar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu creio que Deus também é um Deus de estratégias. E naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim, ó, você vai fazer o seguinte, Alexandre. A primeira coisa que você vai fazer é pedir a bênção do teu pastor. E depois você vai lá, vai pesquisar todos os links de quanto que é uma placa de vídeo, de quanto que é um computador, de quanto que é a câmera a gente já tinha, porque eu tenho um discípulo meu que acabou fazendo para quase metade do preço, o preço da câmera. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a mandar mensagem para o pessoal da mídia, para o Carlão, para o Jefferson, e falei, me manda para mim o que vocês precisam. E querido, sem ter R$1 para poder comprar. E quando chegou eu assustei com os preços, porque uma placa era R$2.500, e aí um computador era 6, 7 mil reais, e aí fica meio assim, ó, parece que aquilo que Deus colocou no meu coração estava bem longe de se acontecer. Só que eu peguei, e eu catei, juntei e escrevi uma mensagem, mandei para o meu pastor, e falei assim, pastor, você abençoa eu poder enviar isso para as pessoas, para que se elas puderem ajudar de alguma forma, para poder contribuir na obra de Deus, elas possam ofertar com alguma coisa? Ele olhou e escreveu assim, ó, mandei para ele, eu estava aqui orando, ele estava lá no escritório dele. Ele escreveu assim, ó, é bênção, varão, pode fazer. Eu falei, Deus, debaixo da palavra do teu profeta, eu faço isso agora. E aí eu peguei minha lista que eu tinha no WhatsApp e comecei a mandar, eu ia olhando as pessoas e ia mandando, segundo aquilo que o Espírito Santo ia me dirigindo para fazer. E querido, com 5 minutos, eu ganhei um computador de R$6 mil. 5 minutos. 5 minutos depois que eu enviei a mensagem, uma pessoa me mandou assim para mim, ó, paz do Senhor, pastor, eu vou cotar para ver quanto que fica isso e eu vou mandar eu te dou uma resposta. Eu falei, amém. Com 5 minutos eu ganhei um computador de R$6 mil. Você está entendendo que Deus é poderoso? Aí eu fico pensando,
Eu falei assim, ó, dentro de tudo isso, é muita grana, R$6.000? Quem acha que é? Deixa eu ver, levanta a mão aí. É muita grana? É muita grana, não é? Só que Deus fez isso em 5 minutos. Em 5 minutos, Deus levantou uma pessoa para poder abençoar a igreja. E dentro daquilo ali, depois eu comecei a orar, ajoelhei. Eu falei, Deus está nesse negócio. E eu comecei a orar a respeito disso. Falei, Deus toca no coração. De repente, uma irmã mandou uma mensagem, eu vou ajudar com tanto. Ó, Alexandre, eu vou ajudar com outro tanto. E o outro irmão começou a ligar e foi aparecendo. E Deus nos deu a condição. Em uma semana, o projeto, o Carlão está como testemunha. E o projeto era para isso que aconteceu no final do ano, né, Carlão? Em uma semana, a gente ganhou tudo aquilo que a gente precisava e começou a fazer a transmissão. Você está entendendo que dentro de uma semana, nada ficou em torno de uns R$10.000 aí, Carlão? Mais ou menos, né? A gente ganhou R$10.000 de doações para poder transmitir a palavra de Deus. E você pudesse, hoje você está assistindo através do teu celular, dentro da tua casa, na televisão. Você está de dentro da sua casa assistindo e sendo abençoado. Você está entendendo que Deus é poderoso? Mas por que eu estou falando isso? Olha só, 5 minutos eu tive uma resposta de Deus. E eu fui entender, e Deus me levou dentro desse texto, por quê? Olha o que ele começa falando, ó, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Quando a motivação do teu coração é algo que está alinhado com aquilo que Deus quer, querido, se for necessário, Deus abre os céus na hora e envia anjos ao teu respeito para poder operar na tua vida. Amém? Então, pedir é bom? Sim. Tem gente que só faz aquela oração do me dá, né? Você já viu? Me dá isso, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro. Tem gente que só aprendeu a fazer essa oração. Mas é errado? Não é errado, querido. Só que você olhar para dentro de você e falar assim, Senhor, eu estou alinhado para aquilo que eu estou pedindo? É isso mesmo que o Senhor quer fazer na minha vida? Amém? Sabe por quê? Eu vou pegar um exemplo do filho pródigo que está lá em Lucas 15, do 11 em diante. Você vai ver quando ele chega com o seu irmão e ele pede parte da sua herança. E ele fala assim, eu quero a parte da minha herança. Se você estudar mais profundo sobre isso, você vai ver que eles só podiam ter parte na herança quando o pai morria. Esse filho ele já está sendo rebelde, por quê? Antes mesmo do pai morrer, ele não quer nem cuidar daquilo que o pai vai deixar para ele. Até porque quem tinha que fazer isso era o irmão mais velho. Mas o irmão mais novo, ele faz o quê? Ele pede, o pai dá. E a Bíblia fala assim que ele faz o quê? Dentro daquilo que ele recebeu, ele vai para bem longe para poder gastar com as meretrizes. Motivação errada. O pai dá algo para ele e ele vai gastar para bem longe. Você está percebendo que quando a gente quer errar com Deus, a gente procura ir para bem longe? Todas as pessoas que a gente olha, a gente enxerga Deus nela, a gente vai correr dessas pessoas. Toda vez que eu cruzar com o Samuel, eu olhar para ele, eu vou falar, deixa eu correr do Samuel, porque o Samuel vai falar de Deus para mim e eu preciso correr dele. A pessoa que ela tem a motivação errada, ela vai sempre pegar para poder fazer o quê? Ela vai para bem longe para gastar aquilo que Deus deu para ela. Então, uma das coisas que nós aprendemos é que o quê? Você não recebe de Deus porque você pede mal. Amém? Cadê o irmão do teclado? Sobe aí, fica aí. Segundo aí, ó. Amizade com o mundo. Com isso nos tornamos inimigos de Deus. Amizade com o mundo nos faz sermos inimigos de Deus. Aonde que ele está dizendo isso? Um exemplo aí, ó. A amizade que nós fazemos com o mundo faz nós todos os dias se tornarmos um pouquinho mais cego do que ontem. Toda vez que você se relaciona com o mundo, você vai se tornando cego e cada vez mais cego, e vai chegar uma hora que você vai deixar de ver aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Você vai perder o foco, você vai perder a direção de Deus, você vai perder as promessas de Deus. Por quê? Porque você vai ficando cada vez mais cego. Ó, o filho pródigo, ele só serve para o mundo enquanto ele tem algo para oferecer. O filho pródigo, ele só está ali naquela festa e ele está se sentindo bem
E ele está gastando com as meretrizes enquanto ele tem algo para poder oferecer. Depois que ele não tem mais o que oferecer, ele vai se tornar escravo do mundo. Quem aqui conhece pessoas que serviam a Deus hoje está desviado? Levanta a mão aí. Você conhece? Você já ouviu aquela frase também quando você vai pregar para aquela pessoa, ela fala assim, não, eu já sei de tudo isso que você está me falando. Quem aqui já escutou isso? Tinha uma pessoa, obrigado, varão, glória a Deus. Tinha uma pessoa que eu sempre pregava para ela, e eu ficava muito triste, porque eu começava a falar o versículo da Bíblia e ele terminava. Eu falava assim, pastor, eu já sei isso aí de cor. Eu ficava muito triste com isso. Enquanto você tem algo para oferecer para o mundo, tudo bem. Mas vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? O mundo vai fazer você se tornar escravo dele. E quando você se torna escravo dele, você já não tem mais o que oferecer, a não ser a sua vida. O mundo vai te jogar para aquilo que é imundo. O que acontece com o filho pródigo quando ele gasta todo o seu dinheiro? Ele olha e pega e fala assim, e agora, como é que eu vou viver? Eu vou ter que me virar aqui. E ele vai caçar um serviço. E sabe por que Jesus ele está pregando isso? E ele está falando para os judeus? Porque os judeus, eles não criavam porcos. A criação de porco para eles, ou comer carne de porco, era uma carne imunda. Então eles não comiam. E a Bíblia fala assim que esse filho, ele faz o quê? Ele vai lá cuidar daquilo que é imundo. Ele vai cuidar dos porcos. O mundo sempre vai te jogar para aquilo que é imundo. O mundo vai fazer você se tornar cada vez mais escravo. Outra coisa que acontece é que o quê? Ele está passando fome. O filho pródigo começa a passar fome e a Bíblia fala assim que ele olha para a comida dos porcos, para a bolota e começa a sentir vontade. Ele começa a ansiar, a ter a vontade de comer aquilo que era imundo. Sabe por quê? Sabe por que isso está acontecendo? Em terra de estranho, ninguém te ajuda. Enquanto você está na terra do Pai, você vai comer do melhor. Você sempre vai estar com o Pai. Enquanto você estiver com o Pai, você vai ter uma vida. Você vai ter o cuidado dele. Mas quando você está numa terra de estranho, querido, ali ninguém vai ter piedade de você. As pessoas, talvez, quando a pessoa se desvia e vai para o mundo, ela olha e ela, é uma pessoa nova, e ela se sente bem de estar perto de você. Mas conforme você vai perdendo a essência de Deus dentro de você, o mundo vai te levando a cada vez mais a se tornar escravo do pecado. Vai te lançando para aquilo que é imundo. E vai chegar uma hora que o quê? Ninguém mais vai ter piedade de você. Dentro disso o quê? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, querido, a todo momento, ele geme com gemidos inexprimíveis a favor da minha vida e da tua vida. Sabe por quê? Porque quem ora em mistérios, ora a Deus. O Espírito Santo está a todo momento tentando sintonizar com Deus. Ele veio para esse propósito, para te sintonizar a toda hora com Deus, para você poder receber a direção de Deus. O Espírito Santo sempre estará intercedendo por você. Ele sempre vai fazer que o quê? Ele sempre vai tentar fazer a raça humana olhar para Deus e ficar ligada com Deus. O filho pródigo, ele lembra que na casa do seu pai há fartura de pão. Até os empregados do meu pai têm fartura de pão. Se você estudar na Bíblia o que quer dizer pão, representa também a palavra de Deus. Uma pessoa que é cheia da palavra de Deus, querido, não tem como ela não andar na santidade do Senhor. A pessoa que não estuda a palavra de Deus não tem como ela ser uma pessoa santa. Se é uma pessoa, ela é muito assim, eu não gosto de ler Bíblia. Sabe por quê? A palavra de Deus é o pão de cada dia que vai fazer você se tornar mais santo e olhar para Deus de uma maneira diferente. Porque santo é aquele que foge do pecado. Você se torna santo quando você não aceita andar segundo os padrões desse mundo, nem segundo as tuas próprias vontades.
O Espírito Santo está sempre intercedendo por você. E na casa do Pai, sempre você vai ter fartura de pão. Então ele reconhece isso. A Bíblia fala assim que caindo em si, ele olha e ele fala assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso significa o quê? Arrependimento. Tem pessoas que acham arrependimento, a pessoa tem que vir aqui na frente e se goelar de chorar. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento significa mudança de mente. É quando você tem uma mudança de mente dentro de você, algo acontece quando você muda a sua forma de pensar. Ele olha e pega e fala assim, o quê? Eu estou passando fome aqui. Ninguém aqui tem dó de mim. Na terra de estranho, o estranho faz o que quer com você. Ele fala assim, na casa do meu pai, os seus trabalhadores têm fartura de pão. Se você ir mais profundo sobre trabalhadores, você vai ver também que isso chega a refletir sobre os anjos de Deus. Olha só, a Bíblia fala assim que nós somos adoradores do Senhor, amém? E os anjos são os nossos conservos. Quer dizer que os anjos são servos do Senhor. Os anjos de Deus foram feitos para nos servir. E ele fala assim, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. Eu vou voltar para lá. Nesse momento há um arrependimento dentro dele. Algo muda dentro dele e ele ensaia uma oração. Antes de voltar para a casa do pai, ele ensaia uma oração dentro dele. E eu não sei como está a tua vida, mas se há algo que você precisa fazer, a primeira coisa que você precisa focar é olhar para dentro de você e organizar as coisas aí e falar assim, eu preciso chegar diante de Deus e falar isso, isso e aquilo. E a Bíblia fala assim que ele ensaia uma oração. Pai, eu vou chegar diante dele e vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor, contra os céus, contra ti. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. E a Bíblia fala assim que quando ele ensaia isso, ele coloca em prática aquilo que ele ensaiou. Porque ele chegou num momento da vida dele que o quê? Que ele entendeu que o melhor lugar para ele se estar é na casa do pai dele. Amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, o melhor lugar para você se estar é na casa do teu pai. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos ser humildes para reconhecer os nossos erros. Você já viu aquela pessoa que você pode falar, mostrar na Bíblia, fazer de tudo, orar e entrar em jejum e não cai a ficha da pessoa? Tem pessoa, querido, que não é humilde para reconhecer quando ela erra. Tem pessoa que não consegue abrir o seu coração para Deus e falar, Deus, eu falhei contigo. Eu preciso me consertar e eu sei na onde eu errei. Tem pessoas que precisam olhar para Deus e fazer um conserto aí. Eu contei isso em uma pregação esses dias, que um dia eu estava no tabernáculo orando. O Espírito Santo pediu de mim um conserto. E eu comecei a fazer um check-up na minha vida. E aí ele começou a virar para mim e falar assim, filho, tem algumas coisas aí que você está fazendo que não está do meu agrado. Eu falei, qual que é, pai? E aí ele começou a me mostrar algumas pessoas que estavam ficando distante de mim. E aí dentro da minha razão, para tudo você tem explicação para Deus, né? E aí você começa a falar, Deus, mas aquela ali fez isso, pisou na bola. Aquele ali eu não tive culpa. E o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá e conserta com elas. Uma das coisas que nós precisamos aprender, existe um versículo que fala assim, se você saber que tem algum irmão que tem algo contra você, antes de você vir trazer a tua oferta no altar, primeiro você vai lá e conserta com ele, não é isso? A Bíblia fala assim que você tem que ter algo para consertar. A Bíblia fala assim, se você souber que alguém tem algo contra você, é o contrário. As pessoas usam que, não, eu estou de boa. A pessoa está daquele jeito comigo, mas eu estou tranquilo. E a Bíblia fala assim, se você souber que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta aí no pé do altar e vai lá consertar com ele. Sabe por quê? Porque o motivo da tua discórdia
pode prender as tuas bênçãos de não chegar até Deus. As tuas ofertas não são recebidas diante de Deus. Por quê? Porque aquele que não ama o teu irmão, não ama a Deus. E quando tem pessoas que gostam de fugir das situações, você já percebeu? Tem pessoa que arruma fuga para tudo. E ela corre de entrar em situações. E você precisa aprender a resolver os teus problemas. Eu lembro que teve gente que eu cheguei e foi muito fácil. Eu cheguei até a pessoa e aí eu pedi perdão para ela, ela falou, não, tá perdoado. Eu lembro que tinha pessoas que eu já ia com o meu coração pronto, porque o Espírito Santo falou assim para mim, ó, você vai, mas você vai escutar e vai ficar quietinho. E na hora que eu cheguei e pedi perdão para a pessoa abriu a boca e desceu o porrete. E eu só aqui, ó. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Só que, sabe de onde que foi que Deus mais constrangeu meu coração? Eu lembro de uma situação que quando eu pedi perdão para essa pessoa, a pessoa me abraçou e me deu um beijo no rosto. E aquela pessoa em si, ela tinha todo o argumento para descarregar o que ela queria em mim. E a pessoa, ela me perdoou me dando um beijo no rosto. Aquilo mexeu muito comigo. Deus resiste aos soberbos. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Deus resiste aos soberbos. Você quer prosperar em todas as áreas da sua vida? Seja humilde. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado aí. Fala assim, ó, seja humilde. Olha o que a gente aprende, ó. O filho pródigo, ele ensaia uma oração. E a Bíblia fala assim que ele faz a parte dele, que é o quê? Ir sentido à casa do pai. Só que o que me chama mais atenção é que a palavra de Deus nos ensina assim, ó, estando de longe o seu pai o viu. Você faz a tua parte de ir diante de Deus, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. E o pai de longe ele já viu o filho, e ele viu que o quê? Quando ele olha para o filho e fala assim, meu filho está voltando. E aí ele faz a parte dele. A Bíblia fala assim que ele sai correndo, e ele vai de encontro com o filho e abraça o filho. Ele vai lá e abraça o filho com todo o seu amor. Veja só, a tua parte você tem que fazer. Mas tem a parte que Deus ele faz por você. Porque Deus ele não te recebe com... Já viu aquela pessoa que você vai até ela e pede perdão, ela torce a boca assim, tá bom. Ou a pessoa te menospreza. Deus não é assim. Deus ele vai e te abraça. Ele vai e abraça a pessoa. Outra coisa que a gente aprende, ele cheio de compaixão o abraçou. Seu filho diz, aí ele vai chegar diante do pai e vai falar tudo aquilo que ele ensaiou. Aí ele vira e fala assim, pai, pequei diante dos céus, pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só que interessante. Ele chega diante do pai para poder expressar aquilo que ele ensaiou. Próximo aí, ó. Portanto, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa se posicionar como uma noiva que um dia está se preparando para o casamento com o noivo. Você precisa resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A passagem que fala que quando Jesus ele está no deserto e o diabo ele vem tentar ele, a todo momento o diabo está falando assim, ó, se você é mesmo filho, então faz isso aqui, ó. Você não é filho? O pai não te atende tudo que você pede? Faz isso aqui, ó. E aí ele vira e fala assim, ó, se você é filho mesmo, se joga daqui, ó. Se você é mesmo filho, e ele começa a todo momento, o diabo ele está tentando de alguma maneira fazer o quê? A mostrar para Jesus que ele não é filho. Deixa eu te perguntar para você, como é que foi que Jesus venceu o diabo lá no deserto? Ele virou e pegou e falou assim, ó, arreda de mim, Satanás. Está amarrado em nome de Jesus? É assim que está escrito no texto? Está escrito no texto assim, ó, chega perto de mim, Nazarento, você vai queimar com fogo santo? Está escrito isso lá ou não?
Sabe o que ele faz, querido? Quem é filho, quando você entende que você é filho de Deus, quem é filho não precisa provar que é filho. Quando você é filho de Deus, você não precisa provar para ninguém que você é filho. Quando você sabe quem você é, você não precisa ficar provando para as pessoas quem você é. Sabia que está cheio de gente dentro da igreja que se perde fazendo a obra de Deus? Tentando provar para o líder que ele é filho de Deus. Tem pessoas, querido, que se perdem fazendo a obra de Deus, tentando provar que é filho. Quando você é filho, você não precisa provar nada para ninguém. Quando você entende quem você é, você não precisa provar nada para ninguém, querido. Você sabe quem você é. E a maneira que você, quando você entende a maneira que quem você é em Cristo, nada pode te parar. Nada pode te paralisar. Sabe como é que ele vence o diabo aqui? Através da palavra. Através da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim, que Jesus, ele estudava no templo desde pequeno. E se eu não me engano, com 12 para 13 anos, ele já ensinava no templo. Há uma história sobre isso, que eu acho muito interessante, eu aprendi esses dias, e eu vou compartilhar tudo aquilo que eu aprendi com vocês. Vocês sabiam que os judeus, desde pequenininho, desde os 7 anos, eles são instruídos a ler a Bíblia todo dia? Sabe por quê? Porque eles entendem que o quê? Se eles entenderem que Deus tem um chamado na vida deles para ser um sacerdote, eles vão se preparar para aquilo e é aquilo ali. Está cheio de gente assim, ó, eu quero ser médico, quero ser doutor. Eles não. Eu vou ser sacerdote e eu vou me preparar para isso. E as histórias contam que quando eles tinham de 12 para 13 anos, eles chegavam diante do sacerdote no templo, e aí eles chegavam diante do sacerdote e eles tinham que recitar os 5 Pentateucos, os 5 livros da Bíblia. Recitar porque estudavam, decorar e recitar. Quando ele não acertava aquilo ou ele errava, no meio do caminho o sacerdote colocava a mão no ombro dele e falava assim, ó, filho, vai reconstituir bens e família. E ele ficava muito triste, que hoje a gente pensa tudo ao contrário, né? Ser rico e ter família é o que importa. Ele ficava muito triste, e ele virava as costas e saía. Mas quando aquele jovem, ele chegava e ele recitava tudo, o sacerdote colocava a mão no ombro dele e falava assim, ó, deixa tudo e me segue. Vem ficar comigo. Esse era o prazer do judeu quando ele estudava a palavra de Deus e ele vinha andar com o sacerdote. Você está entendendo que quando Jesus, ele chega e Pedro está lá pescando, e eles eram judeus, e ele está lá pescando, e Jesus fala assim, ó, para o que vocês estão fazendo, e vem para que vocês sejam pescadores de homem. Eles param tudo que está fazendo para poder andar com Jesus. Eles entendiam que Jesus era o Messias, o sacerdote santo. Aquilo que talvez ele escutou quando ele era um jovem, que ele errou ao recitar o Pentateuco, ele deixou tudo o que ele estava fazendo para poder ser pescador de homem. Amém? Deus está te chamando para ser um pescador de homem. Deus está te chamando para marcar história. Deus está te chamando e Ele vai te capacitar, e através da tua vida, muitas pessoas virão para Jesus. Através da tua vida, a tua família vai conhecer Jesus. Talvez você olhe e pegue e fale assim, pastor, só eu, da minha casa, da minha família, conheço Jesus. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou, Ele te capacitou para que você possa ganhar todos eles. Amém? Entenda o que Deus ele quer de você. Jesus ele venceu Satanás através do quê? Do conhecimento. Conhecimento é a autoridade. Ah, mas como assim? Eu não entendi, pastor. Conhecimento, quem lê a palavra de Deus e estuda, é a autoridade. Sabe por que um juiz ele julga? Porque ele estudou para isso. Ele tem autoridade para julgar dentro daquilo que ele estudou. E uma autoridade foi delegada para ele. O conhecimento te dá autoridade. Ah, mas como assim? E a oração, pastor?
A oração, ela te dá intimidade com Deus. Tem pessoas que quando ela começa a orar, o céu se rasga, ela consegue sentir a presença de Deus, e ela consegue sentir Deus falando com ela, e ela começa a profetizar. Através da oração, Deus ele vai fazer você se tornar íntimo dele, que é o que Moisés fazia todos os dias. Quando ele saía e ele ia levantar a tenda do encontro, que ele ia montar a sua tenda, ele e Josué, a Bíblia fala assim que quando eles estavam indo para adorar o Senhor, a Bíblia fala assim que eles saíam, todo mundo ali nas suas tendas, saíam para fora e ficavam olhando. E aí eles ficavam vendo o quê? Josué e Moisés indo até mais adiante. E as pessoas iam saindo para fora da sua tenda e iam olhando. E a Bíblia fala assim que quando Moisés e Josué ali, eles montavam a tenda do encontro, o próprio Deus vinha, descia sobre aquele lugar e falava como se fosse um amigo com Moisés. Isso é intimidade. Você tem montado a tua tenda do encontro todos os dias para falar com o Senhor? É uma pergunta que eu faço para você. Jesus, ele venceu através do quê? Através da palavra. Amém? Continuando aí, ó. Ele se manteve firme por conta da intimidade. Sabe o que tinha acontecido há um tempo antes dele ser levado no deserto? A Bíblia fala assim que ele é batizado e quando ele sai das águas diante das pessoas, o próprio Deus vem e fala assim, ó, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Eles tinham escutado isso há um tempo antes de entrar no deserto. E na hora que ele entrou no deserto, o diabo estava tentando tirar isso dele. Não deixa o diabo tirar quem você é em Cristo. Amém? Você só vai conseguir andar em santidade quando você entender quem você é em Cristo. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Olha uma das coisas que eu acho interessante, que quando acontece com o filho pródigo. A Bíblia fala assim que ele ensaia uma oração e ele fala isso para o pai. A última parte da oração, Deus não aceita. A última parte da oração, Deus abomina de dentro dele. Qual que é a última parte da oração? Eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Olha só que interessante. Sabe por que Deus abominou e não aceitou essa oração? Porque a Bíblia fala assim que ele manda chamar depressa os seus empregadores. E ele fala assim, ó, tragam a melhor roupa. E se você estudar sobre a roupa, roupa representa a salvação. Deus, ele está fazendo o quê? O pai aqui está restaurando a salvação do filho. A segunda coisa que ele faz, ele coloca um anel sobre o seu dedo, que representa a aliança. Deus está fazendo uma nova aliança com o seu filho aqui. A quarta coisa que ele faz, ele coloca sapato aos seus pés, que representa a autoridade. Deus está restaurando aqui, ó, 3 princípios bíblicos para poder restaurar o seu filho. E olha só que interessante. Manda matar um bezerro gordo para a festa. A festa, há sempre festa por um pecador que se arrepende. O que ele faz? Ele manda matar um bezerro gordo e manda fazer festa. Porque a Bíblia fala assim que aquele filho que estava morto, agora está vivo. Por que eu estou falando tudo isso? Quando você se olha para você, como você se enxerga em Cristo? Quando você se olha para você, como você se vê? Sabe por que o diabo é o pai da mentira? Sabe por que ele é o pai da mentira? Você recebeu algo de tão precioso, que foi o que? A sua salvação através de Jesus. Ninguém aqui tinha um poder de comprar sua própria salvação em Jesus. Ele foi lá e morreu por nós. E todo aquele que aceita Ele como Senhor e Salvador se torna filho dele. Só que existe um processo do quê? De conversão. Ninguém converte de uma hora para outra. Uns dão a resposta muito rápido para aquilo que Deus ele quer fazer na vida deles. Olha só,
A Bíblia fala assim que Pedro andou 3 anos com Jesus, e 3 anos andando com Jesus, obrigado, não. 3 anos andando com Jesus, Jesus olhando para ele e falando assim, ó, Pedro, você não se converteu ainda. Três anos andando com Jesus e Jesus falando para ele que ele não tinha convertido ainda. Você está entendendo que a maneira que você começa a andar com Cristo, você vai dando uma resposta para o teu chamado? Tem pessoas que ainda não entendeu quem elas são em Cristo. E o diabo está convencendo aí que a pessoa não é nem salva. Aí você aceitou Jesus e fala assim, ah, pastor, mas eu não estou muito firme. Eu não estou vindo muito na igreja. Querido, quem é filho não deixa de ser filho. O mundo vai tentar falar para você que você não é filho de Deus. O diabo vai a todo momento tentar te convencer, porque ele é o pai da mentira, que você não é filho de Deus. Mas você é um filho de Deus, porque você aceitou Jesus. Não deixe as pessoas tirarem isso de você. A Bíblia fala assim que esse filho ele estava perdido e foi achado. Mas enquanto ele estava longe, ele deixou de ser filho. Você está entendendo que nós, dentro da religiosidade, nós pregamos muito isso. Estamos vivendo a graça de Jesus e pregando sobre a lei. Tem pessoas que falam, não pastor, eu ando na graça, mas está pregando a lei para as pessoas. O filho estava longe, mas não deixou de ser filho. Ele só estava perdido. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não estou longe, eu estou dentro da casa. Mas existe o filho que estava dentro da casa e também estava perdido. É a dracma que se perdeu dentro de casa. Você nunca vai conseguir andar na santidade se você não entender quem você é em Cristo. Pessoa que não ora, que não lê Bíblia, ela nunca vai conseguir andar em santidade. Sabe por quê? Mesmo que ela não peque, o diabo vai investir tão profundo nela, para fazer ela compreender que o quê? Que ela não presta, que ela não é capaz, que você não pode fazer nada, que você é um derrotado. O diabo a todo tempo ele está investindo para poder matar as pessoas. A Bíblia fala assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você precisa ter conhecimento da palavra. Eu lembro de uma situação onde eu fui visitar uma mulher uma vez. Ela já tinha colocado fogo no corpo dela de madrugada, junto com o seu marido na cama. Ela estava com algumas partes do corpo queimadas, seu marido também. E aí na hora que eu cheguei na casa dela, ela pegou e falou assim que havia um espírito ali que estava rondando ali, falando para ela se matar. Eu falei, cadê ele agora? Ela falou assim, ele foi embora. E aí eu sentei com ela e comecei a pregar de Jesus para ela. E querida, ela queria tirar a sua vida. Ela queria se matar. E eu falei assim, não faça isso. Porque alguém morreu por você. Não anule aquilo que fizeram por você. Alguém morreu por você. Jesus, ele te ama. E aí ela começou a ficar comovida, porque tem gente que quer trazer as pessoas para Jesus colocando medo nelas. E com medo, querido, você não segura ninguém na presença de Deus. Mas o amor de Deus constrange as pessoas. E eu comecei a pregar do amor de Jesus até que chegou um ponto que ela aceitou Jesus. Na hora que ela aceitou Jesus, ela pediu perdão pelos seus pecados, ela ficou possessa e levantou. E aí ela começou a andar sentido para a porta. E eu falei assim, onde você vai? Aí o demônio que estava naquela mulher pegou e falou assim, eu vou matar ela agora lá na pista. Eu falei, você não vai levar ela daqui. Ele falou assim, eu vou porque ela é minha. Eu falei, ela não é mais sua. Eu não saí correndo na frente e entrei na frente da mulher. Eu não saí correndo e catando a mulher pro braço. O diabo parou. Eu virei e falei assim, você conhece a palavra de Deus. Porque tem pessoas aqui que conhecem menos a palavra de Deus do que o diabo. O diabo conhece muito bem a palavra. E ele maneja muito bem ela. Ele virou e falou assim, ela é minha. Eu falei, não é. Você conhece a palavra de Deus. Ela aceitou a Jesus agora. E a vida dela não é mais sua, agora é de Jesus. Ela deu um grito e caiu no chão. E aquela mulher não ficou mais possessa. Sabe por quê? Eu não saí correndo. Eu usei a palavra de Deus contra ele.
A palavra de Deus mudou algo dentro daquela mulher e transformou aquela mulher. Quer andar em santidade? Busca conhecer a Jesus. Tá cheio de pessoas aí cantando aquela música bonita, quero conhecer Jesus, e não lê a Bíblia todos os dias. Como você quer conhecer Jesus se você não lê a Bíblia? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nesse momento você olhasse para a sua vida assim como o filho pródigo olhou. Talvez você está dentro da casa do pai, mas se perdeu com motivações erradas. Talvez você está dentro da casa do pai e ainda há ciúmes pelo irmão que está do teu lado. A Bíblia fala assim que o irmão do filho pródigo sentiu ciúmes. Você nunca fez isso por mim, está fazendo por ele? Esse filho teu gastou tudo que tinha. E aí o pai olha para ele e fala assim, filho, você não entendeu nada ainda. Tudo que eu tenho é seu. Deus está falando para você que tudo que ele tem já é seu por herança. Tudo que ele tem já é seu por herança. Comece a falar com Deus agora. Coloca a tua vida diante de Deus. Se você ainda não compreendeu qual que é o chamado que Deus ele tem sobre a tua vida, faça um concerto agora com o Senhor. Fala para Jesus, fala assim, Jesus, eu escolho a te conhecer mais e mais. Eu quero andar em santidade. Tem pessoas, querido, que olha para a situação e pega e fala assim, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo fugir dessa situação. A Bíblia fala assim que quando Jesus ele está no jardim do Getsemane orando, a Bíblia fala assim que naquele momento ele estava tão atribulado que ele começa a orar para o pai e fala assim, pai, se é possível, afasta esse cálice de mim. Ele está tão atribulado para cumprir a vontade de Deus, que o espírito dele, a alma dele está tão sintonizada a fazer a vontade do pai, que a carne dele está sangrando. A Bíblia fala assim que ele soa gotas de sangue. Ele soa ali de tanta pressão, a carne dele está sangrando, mas ele está alinhado, a alma e o espírito, a fazer a vontade do Pai. Sabe onde que foi que ele venceu a cruz, querido? Foi lá no Getsemane, quando ele estava em oração. Quando ele estava lá em oração, orando com o Pai, ali ele venceu o processo da cruz. Foi ali que ele restaurou tudo. Uma das coisas que nós estudamos ali, eu achei muito interessante, que o primeiro lugar onde se vê que está escrito que o sangue foi derramado pela primeira vez foi no jardim do Getsemane. Sabe por quê? Ali ele está restaurando, é uma tipologia, restaurando a humanidade com o jardim do Éden novamente. O homem caiu por conta do pecado no jardim e foi expulso. E ali Jesus, ele está derramando o seu sangue sobre aquele lugar e restaurando o jardim novamente com a humanidade. Você está disposto a fazer da tua vida um sacrifício vivo? A de virar para Jesus e falar assim, Jesus, eu estou disposto? Nós temos medo de vir para a igreja por conta de um vírus. E a gente prega que um missionário tem que ir do outro lado do mundo enfrentar a polícia, pessoas que odeiam a Jesus, para poder pregar a palavra. Você já parou para pensar, querido? Talvez você olhe e pegue e fale assim, pastor, eu não consigo mais pular, eu não consigo mais chorar, eu não consigo mais me abrir na presença de Deus. Já parou para pensar se isso aqui não melhorar? Se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, você vai entender que isso vai piorar, não vai melhorar. Você já parou para pensar se isso não melhorar? Você está pronto? Você tem buscado o Senhor? Ou a máscara aí tem deixado de você dar um glória a Deus? Ou de você louvar o Senhor como deve? E se isso não melhorar? Você está com a mesma intensidade que antes? Comece a falar com Jesus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Ó Pai, eu te louvo, a Deus,
Ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua presença, Deus, e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, ó Pai, os Teus filhos. Vai de encontro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a cada coração agora. Há pessoas, ó Deus, que afastaram, ó Deus, do Senhor. Há pessoas, ó Deus, que aventuraram, ó Deus, se aventuraram e se perderam. E eu te peço agora, ouve, ó Deus, a oração dos Teus filhos. Há filhos Teus aqui, Senhor, ó Deus, que continuaram firmes, ó Pai, e têm buscado o Senhor. E eu te louvo, ó Deus, por isso. Ó Pai, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, incendeia Teus filhos. Ó Pai, com a chama, Pai, o fogo do Teu Espírito Santo. Enche a Tua igreja, traga capacitação sobre eles. Assim como o Senhor veio em Pentecostes, ó Deus, com um revestimento de poder. Ó Pai, sobre os Teus apóstolos, ó Pai. Ó Pai, muitas vidas ali aceitaram o Senhor como Senhor e único Salvador. Faça isso, ó Deus, com a Tua igreja. Faça isso com os Teus filhos, ó Pai. Incendeia a Tua igreja, ó Pai, com o Teu poder. Incendeia a Tua igreja, ó Deus, da Tua unção. Querido, comece a orar em línguas. Se você está aqui, esquece quem está do teu lado. Ore em línguas agora. Comece a falar com Deus. Ore em línguas. Fala para o Senhor. Fala, Senhor, eu vou me rasgar agora na Tua presença. Eu vou me rasgar. Queridos, você não sabe o que vai ser na tua vida quando você sair dessa porta para fora. Mas você pode sair daqui cheio da presença de Deus. Fala para Deus, fala assim, Senhor, eu quero me encher. Eu quero me encher do Senhor. Eu quero ser cheio de Ti. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus nos purifica. O fogo de Deus nos purifica. E o que é purificado, querido? É cheio da santidade do Senhor.